Bem, temos aqui uma nova questão em que o enunciado pede para calcular o comprimento de uma circunferência inscrita num quadrado. Veja só, a circunferência está inscrita, então ela está dentro do quadrado. Aqui o quadrado está inscrito na circunferência, tá certo? Aqui a circunferência está inscrita no quadrado. E diz que o quadrado tem lado 5, tá certo? O quadrado tem lado 5. Se vocês observar, o lado do quadrado é o próprio diâmetro da circunferência, né? Tá certo? O lado do quadrado é o próprio diâmetro. Vou fazer de vermelho aqui para você perceber a semelhança. Que é o centro. E o centro da circunferência é o próprio centro do quadrado também. Se o lado é 5, o diâmetro é 5. Se o diâmetro é 5, isso quer dizer que o raio vale 2,5 centímetros. Certo? Nesse caso, quanto é que mede esse comprimento de circunferência? O perímetro dela vale quanto? Vamos fazer aqui do ladinho. 2P, né? É igual a 2 πr. 2πr. Tá certo? Ou se você preferir, pode fazer 2rπ, ou ainda o diâmetro vezes o π, tá certo? É o 2r, é o 2r, tá certo? Sendo assim, o comprimento da circunferência vai ser quem? O diâmetro. Quem é o diâmetro? 5, né? 5π centímetros. Tá certo? Esse é o comprimento da circunferência. Mas veja só, imagine que o quadrado agora inscrito na circunferência também tivesse lado 5 centímetros. Qual seria o comprimento dessa circunferência? Simples. Você precisa fazer uma nova relação. Qual é a relação? Entre diagonal do quadrado e diâmetro. Veja que o diâmetro da circunferência é a diagonal do quadrado. O diâmetro da circunferência é a diagonal do quadrado, ou vice-versa. A diagonal do quadrado é o diâmetro da circunferência. Então, eu não sei quanto que vale o diâmetro da circunferência, né? Mas eu sei que a diagonal do quadrado é dado por L raiz de 2. Tá certo? Dessa forma, a diagonal mede quanto? Quanto que vale L? Vale 5, isso é um quadrado, né? 5 raiz de 2. Sendo assim, quanto que vale o comprimento da circunferência? O comprimento dela, ó, 2π, né? É quem? É o diâmetro vezes π. Diâmetro vezes π. Lembrando que esse D é de diagonal, tá? O D é diagonal, que coincidentemente é o próprio diâmetro, tá certo? Logo, o comprimento, né, é igual a 5 raiz de 2 π centímetros, tá certo? Então, existem duas situações. A circunferência pode estar dentro ou estar fora.
Assim como um quadrado, ele pode estar fora ou estar dentro, ou estar dentro. Se a circunferência está dentro, ela está inscrita. Aqui o quadrado está dentro, o quadrado está inscrito. Tem uma outra palavrinha que você pode encontrar nos enunciados daí dos problemas, né? A palavra circunscrita. Veja, a circunferência está inscrita no quadrado e o quadrado está circunscrito na circunferência. Tá certo? Então, circunscrito quer dizer fora, inscrito quer dizer dentro. Então, poderia ser assim também. Dado o quadrado circunscrito na circunferência. Então, você ia ter que desenhar o quadrado por fora da circunferência. Da mesma forma aqui. Dada a circunferência circunscrita no quadrado. Então, você faz o quadrado e a circunferência por fora. Lembrando, a circunferência tem que tocar todos os vértices do polígono. Tá certo? Bem como neste primeiro caso, cada lado do polígono tem que tangenciar o lado da circunferência. Como é um quadrado, tem que ter 4 tangenciadas aqui. 4 lados tem que tangenciar a circunferência. Tá certo? Aqui nós temos um caso semelhante também, né? Porém, ele quer que calcule apenas parte da circunferência, parte do perímetro. Se nós observarmos aqui, ó, nós temos exatamente 1/4 da circunferência, né? Tá certo? Se o raio mede 10 centímetros, quanto que mede esse pedacinho aqui? Veja, como ele está calculando 1/4, você vai proceder da seguinte forma. O comprimento, né? Ele quer esse pedacinho. 2P vale quanto? 2πr. Por que eu estou usando 2πr? Porque ele está dando raio, né? Como ele está pedindo 1/4 da circunferência, eu vou dividir por 4. Tá certo? Então 2p é igual a 2 vezes π vezes o raio que é 10 sobre 4. Dessa forma, o perímetro desse pedacinho aqui, né, esse arco, na verdade não, isso aqui é um arco, tá bom? É um arco. 2 vezes 10, 20. Π sobre 4. Dessa forma, esse arco aqui, ó, essa parte, esse 1/4 da circunferência é igual a 5 π centímetros. Tá certo? O outro exemplo é esse. Vamos para mais um exemplo. Mais uma questão, mais outro item da questão. Se você não tem um compasso, usa uma tampa de garrafa, tá? Para fazer o seu círculo, sua circunferência, quer dizer. O outro é o seguinte. Ele pede para calcular exatamente a metade, tá certo? Lembrando que o raio é o mesmo. Bem, como ele está calculando a metade, o que você vai fazer? Procedimento igual ao anterior. Só que você vai dividir por 2, porque está pedindo a metade. 2p é igual a 2πr sobre 2. Então 2p é igual a 2 vezes π vezes 10 sobre 2. Olha só. Posso cortar esses dois? Sim, claro. Então 2p é igual a 10 π centímetros. Tá certo? Então,
Acabamos de ver um caso aqui simples, né, de cálculo do arco de uma circunferência, parte de uma circunferência, tá certo? Espero que tenha entendido.